Bom dia, bom dia, bom dia! Seja você muito bem-vindo aqui ao nosso podcast da Faculdade Paulo Picanso. É isso aí, hoje, 23 de outubro, exatamente 9 horas e 13 minutos. E estamos aqui com essa turma maravilhosa do nono semestre da turma que está fazendo o Extramuros 1. E essa atividade de podcast faz parte da programação da Faculdade Paulo Picanso. Nós entendemos que compartilhar o conhecimento faz parte da nossa missão. O conhecimento, a ciência, a odontologia precisa ser compartilhada. Isso faz parte da nossa visão e do nosso entendimento. Por isso, por que não aproveitar as redes sociais, toda essa tecnologia, para divulgar a odontologia naquilo que há de melhor, nas ciências odontológicas? E hoje, nós estamos trazendo um tema. Chayane, o que foi que vocês me aprontaram dessa vez? Aproveita que você está aí com a gente, já vai deixando o teu joinha e compartilha esse link para que mais pessoas possam compartilhar desse conhecimento, um tema que a gente não pode passar em branco. Afinal de contas, este é um assunto que está em pauta, seja na saúde pública, seja na saúde privada, um público cada vez maior, tanto de pais quanto de crianças, e agora está atingindo os profissionais que precisam, sim, estar atentos para um atendimento de qualidade, inclusive desse público. Então, fique atento porque o tema de hoje está imperdível e essa turma maravilhosa fez uma programação, estudou, aprofundou demais sobre esse assunto e nós temos aqui um convidado especial, o diretor da Faculdade Paulo Picanso, Dr. Paulo, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Bom dia, é um prazer aqui poder participar desse podcast. É um podcast educativo, dentro dessa disciplina tão importante e que realmente rompe os muros da faculdade e leva o conhecimento e ao público geral, aos acadêmicos, professores, sempre trazendo um tema de atualidade que a gente puder contribuir, né? Aqui como profissional, professor, nós vamos estar aqui à disposição para trazer aí um pouco da nossa experiência pessoal e profissional, né, sobre o tema e passo a palavra aqui para que vocês possam revelar que tema é esse tão importante que nos reuniu aqui hoje. É isso aí. Diretora, o som de mistério está no ar. Não poderia passar em branco esse tema, afinal de contas, é importante. E um dos objetivos do podcast da Faculdade Paulo Picanso é trazer assuntos relevantes da odontologia. E hoje estaremos tratando sobre o transtorno do espectro autista. O tratamento, como é que você lida com isso, como é o manejo clínico desses pacientes, está simplesmente imperdível. Corre, compartilha esse link, porque aí outras pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento também poderão estar participando. E vamos para o nosso momento quebra-gelo. Vamos lá. Primeira pergunta do quebra-gelo, eu vou passar para ti, Jean. A bola está contigo, se derrubar é pênalti. Achando que você ia deixar as moças indo em primeira, mas tudo bem. Vamos lá, passando para ti. Jean, como é que foi essa história de ser dentista? Tu estava andando, tropeçou, caiu aqui na sala da Fábia e aí já era. Como é que foi? Assim como todo mundo, eu também entrei na faculdade pela via Fábia, né? Porque no colégio eu queria fazer medicina, né? Eu pensei, desde os 12 anos eu pensava em fazer medicina e quando eu cheguei no terceiro ano, que eu já estava fazendo vestibular, já pensando em tudo, estava muito difícil. Eu chegava próximo, mas não alcançava o meu objetivo. E aí, uma das vezes eu fui viajar, visitar minha irmã nos Estados Unidos, e o diretor do colégio 7 de setembro, ele sugeriu que eu tentasse fazer algo por lá e tal, e eu fui aplicar, né? E quando eu estava quase conseguindo algo, a pandemia chegou, e aí a gente acabou que teve que tomar a decisão de voltar para o Brasil. E durante esse percurso, eu me lembrei que em 2012, o Dr. Paulo e a doutora Gracema passaram no 7 de setembro dizendo que em 2015 iria iniciar uma faculdade exclusiva de odontologia. E aí eu resolvi tentar.
E aí falei com a Fábio inclusive achou que era trote, porque um número internacional, uma fotinha suspeita, achou que era trote. Mas quando minha mãe veio aqui, ela viu que era real. E aí eu passei o primeiro ano da faculdade meio, tipo assim, desgostoso, porque, né? Mas e aí eu fui criando um gosto e fui tentando me incluir na faculdade e procurar cada vez mais coisas para aprender. E hoje eu tô fazendo cursos de extensão de cirurgia, de dentística. Comecei esse fim de semana com o Dr. Paulo Horto, né? E tô cada vez mais empolgado com o odonto, né? E aí tô aqui. Ok. Chayane também está aqui com a gente. Chayane, me conta como foi que a odontologia surgiu para você. Surgiu através de um sonho. Tive um sonho que eu me via toda de branco com um jaleco na mão. Um canudo na mão. E aí, no outro dia, eu participei de uma oração e a profeta lá chegou para mim e disse que Deus estava falando com ela, que me via de jaleco e um canudo na mão. E aí, eu fui orar, pedi a Deus discernimento para saber qual é a área que eu ia seguir. E aí, claramente, apareceu a odontologia. E no outro dia mesmo, eu já vim aqui na Faculdade Paulo Picanso, né? E me inscrevi. Foi na sala da Fábia? Fui na sala da Fábia, ela com aquele jeitinho todo dela, com as condições especiais, né, que a faculdade tem, e a gente fez a matrícula. Ok. Doutor Paulo, e aí, como foi que a odontologia surgiu na sua vida? Bom, eu até o segundo ano científico ia fazer medicina também. Mas no terceiro ano eu me mudei do Rio para Brasília e resolvi atender esse meu lado mais empreendedor e pensei, eu acho que eu tinha acompanhado durante o segundo ano um tio com câncer, né, no Rio de Janeiro, e achei a rotina do médico ali no hospital, apesar de muito importante, mas me colocando nessa situação, e falei, puxa, eu vou fazer isso o resto da vida, né? Eu percebi que não era algo que eu fosse me realizar. Uhum. E aí, quando eu pensei na odontologia, também área de saúde, também prestação de serviço, né? E ao mesmo tempo a oportunidade de empreender, porque o que acontecia naquela época no Rio está chegando nas outras cidades, né? Você tem um volume maior de médico, e eu notava que o médico tinha uma certa dificuldade de se desprender do emprego. Ele precisava estar ali diretamente relacionado a isso, né? Porque por mais que ele tivesse consultório, ele também, dependendo da sua especialidade, ele tinha que estar dentro do hospital. E é difícil para o médico ter o próprio hospital, né? Então, no caso da oncologia, que era com quem eu tive aquela convivência ali por um tempo, como é que o médico vai ter um hospital de oncologia dele, né? Não é impossível, mas é improvável. E quando eu pensei na odontologia, eu pensei mais nesse aspecto, né? Poxa, eu quero empreender, acho que eu tinha isso já determinado, e a gente consegue se visualizar o dentista tendo seu próprio consultório, né? Ainda que tenha uma cadeira, ele vai começar devagarzinho e tal, e tudo que ele precisa é, de certa forma, acessível, né? Para que ele possa adquirir em um prazo muito mais curto do que se fosse pela essa carreira, né, na área médica, que exigiria um equipamento, leitos, né? E nesse aspecto, eu, quando fiz vestibular na UNB e fiz vestibular no UFC, passei nos dois para odonto e já resolvi sair de casa e vim para cá, porque meu pai era um militar ia para a reserva e tinha que escolher um local para ficar, né? Se eu ficasse no UNB, quando ele viesse para a reserva, eu seria transferido por força de lei para outra federal. Mas eu ia perder tempo, né? Eu sempre fui um cara muito apressado assim, nas coisas. Eu falei, não, então eu vou ficar logo no Ceará e vim morar na casa de uma tia aqui. Foi muito bom. E acabou que ele veio morar onde ele sempre quis e nunca conseguiu, porque eu estava aqui. E assim surgiu, né, essa minha chegada, tanto no Ceará como na odontologia. E depois não parei mais, fazendo curso, depois ministrando curso. E aí tem muita história para gente contar, né, nesse prazo aí. Olha aí, a odontologia é uma das profissões ainda predominantemente liberal. Inclusive aqui na Faculdade Paulo Picanso, você tem a oportunidade de desenvolver as ciências odontológicas e também uma disciplina de empreendedorismo.
onde você pode fazer o casamento dessas duas áreas. Segunda pergunta do nosso quebra-gelo. Agora vai para ti, Chayane. Chayane, se eu te colocar na cápsula do tempo e voltarmos para o primeiro dia que você cruzou as catracas da faculdade, você faria algo diferente? Faria. O quê? Eu começava logo no primeiro semestre participar das ligas acadêmicas aqui da faculdade, as monitorias, as pesquisas, as jornadas. É muito importante o aluno do primeiro semestre já participar de todas as atividades extracurriculares que a faculdade disponibiliza, né? Atualmente, eu estou participando da Liga Acadêmica de Ortodontia, do professor Paulo Picanso, já fui monitora 1 ano de cirurgia, e faço 2 extensões de ortodontia, e implantodontia e prótese, e já estou próximo ano me formando. Então, se eu tivesse tempo assim, eu participaria já no começo mesmo. E isso é importante tu destacar, Chayane, porque aqui na faculdade, Paulo Picanso, o que não falta é o que fazer. O aluno interessado, o aluno que quer, é de manhã, tarde e noite, direto, 24 horas por dia, vamos dizer assim, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, você tem o que fazer, tem como você desenvolver e mergulhar nas ciências odontológicas, né? Jean, passando para ti, o que tu faria diferente? Eu com certeza, no mesmo sentido da Chay, eu teria aproveitado mais, né? Não que eu não tenha conseguido aproveitar, porque quando eu tomei gosto, eu fui atrás de descobrir mais, já que eu tinha sempre aquela mentalidade de só medicina, então eu só ia atrás daquilo dali. E eu fui atrás de auxiliar nas clínicas, né? Então eu chegava para professores, foi assim que eu fiz com o Dr. Paulo também, chegar, professor, posso acompanhar um pouquinho da clínica de orto, já que eu nunca tenho muito tempo, né? Então, pela manhã, eu ia à aula, né, ou à clínica, e à tarde, geralmente eu observava alguma coisa, ou então eu ficava só estudando, e à noite eu ia para as clínicas, de fato, acompanhar atendimentos. Isso me ajudou muito, né? Mas eu teria aproveitado mais ligas, né, que eu só fui atrás de ligas depois, e eu vi que não ia valer a pena. Eu achava que não ia valer a pena, né? Porque eu já estava muito avançado, enfim. Mas eu pude aproveitar, né? E talvez eu tivesse me aproximado mais rápido, né? A pandemia limitou muito a gente, né? Porque a gente não podia ser monitor na época de pandemia, porque ninguém nem vinha para a faculdade, né? Somente depois, que foi meu híbrido, e aí facilitou, mas eu acho que seria mais isso mesmo. É meio repetido, mas é isso. Aproveitar mais as ligas, as monitorias, né? Essas oportunidades que a faculdade dá. Porque ela ajuda, inclusive, ontem mesmo eu vi um aluno do primeiro semestre acompanhando o orto. Eu falei, eu queria ter sido esse aluno, né? Eu demorei alguns semestres, mas eu queria ter sido esse aluno. Talvez eu tivesse um pouco mais de propriedade sobre orto, né? Ok. Na minha faculdade, eu fui contemporâneo do Dr. Paulo, da Federal, e, assim, o que era que eu faria diferente? O social. Vamos supor, na faculdade eu fiz o que era possível ser feito. Monitoria. Na minha época, o professor Marcos Aurélio estava voltando de Boston, então foi o primeiro monitor dele de prótese fixa, da parte de DTM. Então, fui do professor Vicente, dentística, laboratorial, dentística 1. Minha primeira paixão foi endodontia na faculdade, o terror na época ali. E foi muito de boa a disciplina, até conhecer prótese fixa, que na época eram 8 semestres e prótese fixa era no 7º. Então, já estava saindo da faculdade, foi quando realmente foi o meu primeiro grande amor. Deixei a endodontia para ser prótese fixa. E, embora eu tenha feito todas as partes curriculares, nada a queixar na Federal, o meu social deixou um pouco a desejar. Isso não significa dizer que eu não tive social com a galera. Tive meu primeiro porre na faculdade, churrasco com a turma de fim de ano, os congressos. Um dos últimos congressos foi lá para o CIOSP. Fomos de ônibus, 3 dias, 3 noites ali em São Paulo. Voltei a viagem todinha comendo misto quente, café, almoço e janta misto quente, porque o que eu tinha comprei de material, de equipamentos para montar meu consultório.
E foi algo muito bom. Mas se eu pudesse fazer de novo, eu teria me entrosado mais com a galera, que dá uma saudade muito grande. Doutor Paulo, faria algo diferente? Bom, é engraçado a gente estar sobre esse tema aqui, porque a gente tem vários neurotipos, né? E na turma eu sempre fui o mais isolado, mais calado, né? E eu já tinha esse estigma em uma época até de diagnóstico de autismo tão escasso, eu já tinha esse estigma, né? De ser o autista, porque eu falava muito pouco e me relacionava muito pouco. Mas, curiosamente, eu tinha um amigo chamado Francisco Lopes de Souza, eu mandou um abraço para ele, que ele é de Cãozinho, uma figura. E ele era o cara, por outro lado, mais social da turma. O Lopes. Você lembra do Lopes? O Lopes. Ele usava um chapéu, um cabelo grande, tinha feito turismo antes de entrar uma figuraça. Uma figura mesmo. Eu cheguei a conhecer ele. E as pessoas tinham um certo ciúme do Lopes, porque ele falou assim, cara, esse cara não fala com ninguém, mas fala contigo. Aí ele falava, tem um culpa ser bonito? Alguma coisa assim, né? Ele levava na brincadeira. E eu realmente era muito focado, né? Então, quando você fala do lado social aí, eu vejo quanto que é curioso o ser humano, né? Sobre o aspecto de comportamento. Como eu acho que posso ser que eu fiz tudo menos o social ali. Então, fui muito focado, fui fazer o programa do Parque do PET, que era o Programa Especial de Treinamento, e fui monitor de ortodontia, um monitor voluntário, que eu nem poderia assumir monitoria, porque eu iria estar acumulando 2 funções dentro da Federal. Então, a gente foi ser monitor voluntário, eu ficava final de semana, de sábado lá na faculdade, atendendo paciente, fazendo aparelho, né? Isso foi logo na primeira turma. Era a Olívia ou era o Pedro? Era a Olívia e o Pedro. Foi a primeira turma que o Pedro deu aula. E assim, teve essa oportunidade de ter essa vivência, né? E eu acho que todo esforço, né? Tudo vale a pena, né? Mas toda a vida que eu tive alguma participação social foi através do Lopes, né? Ele falava assim, rapaz, vai ter um churrasco aqui. Eu falei, não, já aceito, não vai, né? Eu falei, não vou não. Mas assim, com muito jeito, às vezes com insistência, eu participava, né? E eu acho que eu posso dizer que aproveitei bem. Na minha época, não sei se você pegou 4 ou 5 anos, na minha época eram 4 anos. 4. E eu acho que eu passei esses 4 anos ali muito focado mesmo, né? Eu pouco saía, estudava muito e era muito assim objetivo, né, nas minhas coisas. E exatamente, o lado social sempre me agitou muito. Às vezes eu ia para festa, calorada, essas coisas, e eu falava pro Lopes, se eu for correção silvestre, eu tinha primeiro lugar agora, da minha agitação que eu sinto de estar aqui, né, nesse momento aqui, né? E aí eu passava pouco tempo. Eu me lembro que uma das vezes eu, como professor já de especialização de ortodontia, saí da aula 9 horas da noite e fomos para o casamento de um aluno meu. Eu parei o carro num buffet, no manobrista, e tinha alguns carros, estavam um pouco engarrafados. Eu entrei na festa, isso depois da Gracema ter passado a tarde no salão. Eu entrei na festa, cumprimentei os noivos, que nós chegamos no momento que estava sendo feito já aquelas fotos ali, perto do bolo, né? E passei por trás dos noivos, depois de cumprimentá-los, né? E fazer a foto. E deu tempo de eu pegar o carro ainda na ladeira. Ele não conseguiu nem estacionar, eu peguei o carro. Ele falou assim, mas o senhor quer que eu estacione? Não, eu já, pode deixar que eu estaciono. E já fui embora, né? Então assim, ela olhou no relógio e falou assim, deu 7 minutos, certo? Porque estava muito engarrafado, então deu tempo de... Então isso era esse meu comportamento social aí. Mas eu acho que é importante a gente mostrar, né, que apesar de colegas, a mesma faculdade, mesma época, mesma cultura, você vê como os diferentes se encontram, né, se esbarram e tem que conviver, né? Porque eu naquela época era tido já, muita gente não entendia. O Lopes me entendia porque eu te conversava mais. O Lopes teve uma cabeça muito aberta. Chamava assim de, às vezes, antipático, arrogante. Assim, cara, não é, ele tem mais o que fazer, você não tem nada para fazer. E ele provocava a turma. Quando ele provocava a turma, Lopes, você não está ajudando, porque o pessoal já não gosta muito de mim, vai ficar com mais raiva. Agora, recentemente, nós estamos num grupo, fizemos 30 anos de formado, e eu não estou nesse grupo, né? Mas ele tá, e ele falou assim, olha, eu não vou poder nessa data. E ele ia para um churrasco lá em casa, ele estava numa casa do Pôr da Duna, ele falou assim, porque eu estou indo por janeiro para pegar um voo com o Paulo, nós vamos para Miami.
E falou sério no grupo, eu falei, mas você vai viajar com o Paulo? Nós vamos escolher um iate novo lá e talvez um helicóptero. Eu vou lá para... E eu falei assim, você fala isso só para provocar mais o grupo, né? Então, mas você vê, e houve essa convivência, né? Eu não sei se você, depois os mais jovens não vão lembrar disso, mas tinha um filme com Ed Murphy, que ele fez, era uma dupla policial, era ele... Com Tira da Pesada? Eu não me recordo se era esse, mas eu acho que era esse tema. Era ele um louro que era assim, ele era todo jeitoso, o louro. Aí, na época, colocaram esse apelido de Menino Lopes, né? Porque eram duas pessoas completamente diferentes. Né? E as pessoas perguntavam, como que vocês são amigas? Eu falava assim, mas para entender nossa amizade tem que ser inteligente. Aí já provocava de novo, né? Mas é isso. Mas eu acho que não. Eu acho que eu faria tudo como eu fiz mesmo, né? Apesar da situação. E teve um evento, só para fechar, que foi muito engraçado. Eu tinha um Chevette que ele passava mais tempo na oficina consertando que andando, né? Um Chevette que tinha 10 anos de uso, um Chevette hatch. 1980 Chevette. Eita, ali. Aí chegou uma hora que eu tinha aquele carro com muito esforço, né? E o pessoal começou a pegar carona. Eu talvez... A gente é jovem, não tem uma linguagem ainda refinada. A minha linguagem para dizer que eu não queria mais dar carona porque me atrasava, eu tirei todos os bancos do carro. Só ficou o meu banco de motorista. E a única pessoa que andava comigo na lata, e às vezes balançando para um lado para o outro, era o Lopes. Era o Lopes. Inclusive, ele já ia para a faculdade com uma almofada que ele trazia de casa. Olhei. E o pessoal perguntava, para quê? Não, porque eu vou pegar carona com o Paulo, a gente fazia educação física ali no PC. Lá no PC. Lembra dessa educação física lá? Eles falaram, nós vamos lá, eu vou na minha almofada. Quem quiser vir no meu colo é R$1. Aí ficava aquela brincadeira, né? Mas assim, para você ter ideia do, né? O saldo foi positivo, deu tudo certo. Acabei fazendo o curso e fiz pesquisa e tudo em cima desse movimento aí. E aprendemos sempre, né? É isso aí. Quer aprender? Vem para FAC PP. Última pergunta do nosso bloco Quebra-Gelo. Casa ou compra uma bicicleta? É isso aí. Jean, planos futuros. O que é que vai ser de ti quando tu se formar? Daqui a 6 meses você está formado. Quais são os teus planos futuros? Daqui a um pouco mais de 6 meses eu tô formado. De uns tempos para cá eu tenho tentado fazer uma network. Né? Mas é isso, é fazer um mestrado, né? Fazer uma especialização mesmo, fazer 1, 2 especializações e pegando o meu de pouquinho em pouquinho e talvez um dia montar o meu consultório, né? Ok. Medicina? Tá pintando existe aí uns boatos que eu colo na FAB e fico recebendo umas informações privilegiadas de uma medicina ali no interior, né? E aí, quem sabe eu pego aquele meu sonho que tá guardadinho aqui no meu bolso, ponho de volta, vou fazer minha medicina. Chayane, planos futuros. O que é que vem por aí? Vem por aí a especialização, né, em ortodontia, implantodontia e prótese, trabalhar, né, juntar um dinheiro para colocar o consultório. E especialização, cursos, aperfeiçoamentos, quem sabe mestrado também. Ok. Doutor Paulo, planos futuros? Olha, eu sempre disse que eu sempre me considerei uma locomotiva, né?
E eu tenho uma dificuldade de frear mesmo, de parar. É uma coisa... E quando... Eu durmo pouco, né? Eu durmo 4 horas, 5 por dia. Não consigo dormir mais do que isso. E eu sempre estou arrumando alguma coisa para fazer. E aí... me meti também durante as férias em mergulho, né? Fazendo mergulho. E aí eu sempre coloquei isso como desafio. Quando eu fui fazer o mergulho, eu quis trazer o Vitor comigo, né? Para ter uma inclusão dele, no sentido dele vivenciar aquilo ali. Eu sabia que ele talvez não fosse aprovado, como não foi, e achei justo que não fosse, né? Inclusive, meu instrutor era um médico. Meu instrutor de mergulho aqui certificado, ele é médico, anestesista, e ele falou: ó, Paulo, você vai adiante, mas o seu filho não dá. Eu falei, não questionei nada, a gente fez um curso lá. E isso me mantém sempre ativo, né? No sentido de estar buscando alguma coisa nova para fazer. E aí, depois, passado um tempo, aconteceu um fato aqui, que eu quis fazer o curso avançado de mergulho, né? Então, quando você faz o curso de mergulho livre, você já entra num hall assim, de poucas pessoas. E o avançado, pra você ter ideia, eu tive que ir para Recife fazer o curso. E fazer curso de mergulho em Recife já é uma aventura. Os né? tubarões. Os tubarões. E quando eu cheguei lá, só tinham 2 alunos, eu e mais um. E esse aluno estava vindo de Santa Catarina, para você ter ideia. De tão escasso que era esse tipo de curso. Quando eu cheguei lá, eu peguei o 2º dia de curso dele e era o primeiro meu, de prática, que tinha toda a parte teórica e tudo. E ele já estava todo arrebentado de coral, né? Porque a gente mergulhava lá e o coral queimava a pele. E fizemos uma navegação, eu acho que eu já fui militar, já fui de grupo dele, mas foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, foi esse dia desse curso de mergulho. Porque nós fizemos uma navegação de 2 horas e meia, muito agitado o mar, e realmente eu estava em jejum, mas mesmo tomando remédio, chega muito mareado, né? E o meu instrutor de mergulho, eu costumo dizer que esse novo, que não era... Depois do médico, né? Eu dizia para ele, deve ser meu primo, né? Porque eu cheguei para ele dentro d'água, muito enjoado, falei assim, ele já falou assim, tudo ok, vamos descer. Ele descia assim no intervalo de 10, 15 segundos que você estava dentro d'água. Né? Aí eu pedi para ele interromper e fiz uma pergunta, olha, eu estou enjoado, nós vamos descer quantos metros? Ele falou assim, 36 a 40. Eu falei, se eu tiver que vomitar, vomita dentro do regulador. Se eu vomitar fora, vai ser a última vez que você vai vomitar. Mais alguma coisa? Eu falei, bom, eu senti que não dava para conversar muito e desci e apressado. Então. No 2º dia, eu falei para ele, pessoal, o outro aluno já foi embora, já acabou o curso para ele, né? Ele fez a prova lá. Então, só eu e o senhor. Vamos de novo para o mar. Mesma agitação, estava nublado e tudo. Dá para ser mais devagar? Falei, agora é no seu tempo. Falei, tá bom. Quando nós chegamos, não precisou nem eu pular do barco. Bastou ficar em pé com o equipamento, o barco ele oscilava tanto que eu caí no lado do barco. Certo? E quando eu me aproximei do professor, ele fez a mesma coisa. Ok, ele descer. E eu tinha levado até uma faca, e ele tinha escondido essa faca. E aí nós descemos, fiz os testes cognitivos lá embaixo, que ele manda você fazer cálculo para ver se você está raciocinando, tem uma prancheta que você escreve embaixo d'água e tal. Ok. Aí quando eu subi, ele falou assim, ok, amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos para Maragogi. E saindo de Recife, para Maragogi fazer a prova. Uma prova de navegação. Prova de navegação você faz a 3 metros de profundidade e essa que eu tinha feito era 36. E tá bom. Não entendi muita coisa, mas vamos para Maragogi. Chegamos em Maragogi, fiz a prova de navegação. Ok, foi aprovado. Aí fomos para a prova teórica. Fiz a prova, aprovado. No final, fui conversar com ele. Professor, agora o senhor vai me responder algumas perguntas. Número 1. Por que o senhor é tão apressado? Por quê? Né? Aí ele falou, você quer que agora eu posso falar. Não dá para ficar na superfície em Recife mais do que alguns segundos. Tem tubarão e eles atacam de baixo para cima. E eu até agradeci dele ter dito isso só depois. E aí na hora que a gente estava subindo realmente, a gente teve esse controle de ficar, olhava o relógio, tinha que fazer descompressão e ficava rodando para rodar junto com
com um tubarão. Mas não era um tubarão, era um tubarão enfermeiro esse. Ele é pequeno, tamanho considerando, menos essa mesa aqui. Mas assim, tem essas coisas que a gente passa, né? E como diz o Ariano Suassuna, tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Olha aí. É, experiência. E foi para mim foi uma experiência disruptiva, né? Porque depois disso fui fazer mergulho de naufrágio, então você desce 30 metros, anda mais 20 na horizontal, sobe os outros 30, tem que fazer pausa e tudo. Então eu acho que depois fui soltar de asa delta, essas coisas. Então a gente nunca para, né? Uhum. Mas aí a asa delta eu conto depois, que é uma outra história. Ok. E esse foi o nosso momento Quebra-Gelo. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui no podcast da Faculdade Paulo Picanso, que faz parte das atividades dos nossos estudantes do 9º semestre. Eles já estão no Extramuros 1 e o podcast é uma estratégia de divulgar, de educar em odontologia, utilizando as redes sociais e as mídias, a todas as tecnologias digitais. Diga-se de passagem, é um dos focos da Faculdade Paulo Picanso, o investimento em tecnologias. Mesmo que não exista, a gente inventa, né, doutor Paulo? Exatamente. E se tiver em qualquer canto do mundo, espere. A gente vai lá, pega e traz aqui para a faculdade para oferecer o que há de melhor, de mais avançado em odontologia no mundo, está aqui ao seu alcance, aqui na Faculdade Paulo Picanso. Agora, Jean, chegou o momento. Diretora, música de suspense, diretora. É isso aí, doutor Paulo. Os estudantes fizeram aqui 2 perguntas e eu tenho certeza que a turma que está ali fora quer muito aprender com as nossas experiências pessoais, nossas experiências profissionais. Como é que foi a sua experiência pessoal, o diagnóstico com o autismo e a sua carreira pessoal e profissional? Conta um pouco para a gente como é que foi. Bom, naquela época a gente tinha isso muito mal esclarecido, né? Verdade. Então eu posso dizer assim, eu nunca cheguei a fechar o diagnóstico, pessoalmente eu procurar alguém para fechar o diagnóstico, né? Daí talvez seja até a confirmação do meu autismo, nem ter ido atrás, né? Mas assim, o que me despertou para o tema em termos de associação, eu fazendo associação, foi o diagnóstico do Vitor, né? Meu filho mais velho. E engraçado que quando o Vitor nasceu, eu já tinha esse sentimento, né? Até porque o Vitor não dormia, a gente ficava acordado até as 4 da manhã com ele era muito agitado, eu também era muito agitado quando criança. E aquilo, de certa maneira, já me acendeu ali uma luz, né? E eu tinha mais que esse sentimento, porque eu não tinha um diagnóstico meu para poder comparar com o que vinha pela frente. Eu tinha era leitura mesmo, por curiosidade, e a percepção de que realmente esse cérebro social, né, meu, era hipodesenvolvido e ao mesmo tempo também eu não sentia falta de desenvolvê-lo, né? E acabava tendo essas figuras como o Lopes para ser o interlocutor entre o mundo lá fora, a ponte, né? A ponte. Né? Então a gente sabe que o autismo ele deve ser encarado, né, como ilhas de capacidade rodeado por oceanos de incapacidade. Então você pode ser muito bom em alguma coisa, porque o autista tem o hiperfoco, certo? Mas na maioria das coisas simples, inclusive e principalmente o lado mais social, você vai ter muita dificuldade, né? E eu me vi assim, justamente, né? Eu era hiperfocado, quando eu queria aprender alguma coisa, eu ia aprofundando aquilo com muita curiosidade e muita inquietude, né? Então eu transformava a ansiedade ou qualquer coisa em ação. Eu quero aprender isso, eu quero fazer uma aula, eu quero especializar, e foi assim com tudo que eu fiz. Essa intensidade era muito forte, né? Então quando eu digo que me sinto na locomotiva, é porque eu nunca entrei em nada devagar. Eu nunca entrei em nada que as pessoas conseguissem me parar, né? Porque eu já entrava com muita vontade, né? Então, quando o Vitor foi amadurecendo, e aí, lógico, né? O primeiro filho meu, primeiro filho da Gracêmia, tem aquele amortecimento que eu acho que
Não sei como foi a experiência para você, mas assim, a mãe, ela parece que se ressente mais diante de um diagnóstico, né? Então eu ainda tinha que ter esse cuidado, quer dizer, eu sabia, tinha percepção do que era, do que eu esperava, mas ainda tinha que ter, como é que eu vou trabalhar isso para não trazer isso de uma forma que seja pejorativo, né? Porque a diferença existe e é trabalhar em cima da diferença, né? As capacidades para que a pessoa possa desenvolver. Eu tive essa felicidade, porque a minha esposa é extremamente social, então acho que foi Deus ali que juntou. Olha, eu vou te dar a ponte que tu não tem, tá? Para justamente esse conjunto poder prosperar, né? Então, assim, talvez a paciência que ela não tem, né, para sentar na frente de um livro, fazer uma aula, porque eu passo realmente ali. Eu acho até bom quando eu viajo com ela e vai mais alguém, porque eu sei da solidão dela, né? Eu boto um fone de ouvido com noise e cancelo, abro o computador, eu posso passar 8 horas ali. Aí vai estudar. Só me levanto para ir ao banheiro e volto. Entendeu? Então, quando vai alguém, um outro casal, que ela pode sair com a. Né, eu acho ótimo, porque faz companhia para ela. Ao mesmo tempo, esse outro lado que ela tem, essa inteligência social, esse gostar é uma coisa que para mim é um grande sacrifício. Né, onde ela traz, olha, você vai ser homenageado não sei onde. Eu falei, não vou não, vá você. Mas é você, não, eu dou uma procuração, vai o guito, entendeu? Porque eu tenho horror esse negócio de festa, principalmente quando eu não consigo ficar na festa no anonimato. Né? Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, esse casamento eu consegui entrar e sair em 7 minutos. E se eu fosse aniversariante, era um pesadelo para mim, entendeu? Então eu gosto de deixar as pessoas à vontade. Se eu quero comemorar o aniversário, vai ser um sítio com churrasco, todo mundo entra, sai, vai lá, pega a cerveja, não precisa nem dar tchau na hora de ir embora, se quiser. Mas se for para ficar fazendo foto, e como foi, por exemplo, né, o que eu passei no casamento, aquela cerimônia, para mim aquilo ali realmente é muito sacrificante, né? Então, assim, o meu diagnóstico eu posso dizer que foi indireto, né? Ele, na verdade, ele nunca houve, mas assim, por associação, né? E como diz aquele ditado, de perto ninguém é normal, então eu tiro o melhor, né, da minha esquisitice dentro daquilo. Eu tenho que conviver, lógico, né? Mas eu sempre tive esse sentimento. Eu vou atrair as pessoas pela credibilidade e não pelo carisma. Então, o aluno faz curso comigo hoje porque ele acredita que o que eu estou oferecendo é o melhor, é o mais científico, é o mais testado, que eu não vou parar até eu não achar uma coisa que seja muito boa. Mas ele não espera eu sair da aula e tomar cerveja com ele, porque senão vai acontecer. Só pode acontecer um evento assim específico, mas eu não sou aquela pessoa carismática, fazer curso do Dr. Paulo porque ele é gente boa. Não. Né? Então eu acho que isso traz um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que você não consegue trabalhar bem essa característica, mas o lado bom é que você tem que superar. Então eu tenho que ser muito bom em termos de credibilidade para superar essa falta de carisma, né? Então, se alguém está insatisfeito com o que eu estou ensinando no curso, eu vou melhorar a aula. O outro professor já teria talvez trazido, não, vou tomar uma cerveja com esse que amanhã está todo mundo amigo e a queixa se dilui, né? Então, cada um usa as ferramentas que tem. E, para mim, a ferramenta sempre foi essa. Eu acho que o meu diagnóstico está mais do que fechado, né? Mas, assim, oficialmente eu não fiz. Não senti falta também. E naquela época nem tinha. Era muito difícil, né? Mas hoje eu me vejo em muitas características dos meus filhos. E você vê como isso é diferente, né? O Arthur é bem diferente do Vitor, né? E também tem a questão do diagnóstico, mas são pessoas completamente diferentes. Então, não dá para você rotular no TEA, né, o transtorno do espectro, qual é o comportamento. Algumas coisas você vai encontrar, né? Mas nem todos têm as mesmas características. Ok. E quem conhece o Paulo e a Gracêmia, realmente, o Paulo ele é hiperfocado, trabalho, estudo. Eu me lembro quando eu fazia o curso de especialização, o Paulo na Disney, na fila, lá tudo é fila, com o notebook, estudando, analisando os casos ali, passando laudo e tal, tudo mais, na fila da Disney com o notebook. Tem um lado da vantagem, que é o hiperfoco, né? E muito trabalho. Quem conhece o Paulo e a Gracêmia é de domingo a domingo, né, Dr. Paulo? Domingo a domingo. Foi um casamento perfeito no sentido assim, o que faltou no social, a Gracêmia compensa, porque isso é a praia dela, ela trabalha isso muito bem, a parte do social,
É fantástico, não tem o que discutir, né? Você me falou aí, me permita só uma observação. No casamento do meu cunhado, o caçula, eu era padrinho, e aí já me dá aquela agitação, né? Eu sempre pedi para meus alunos, não me chame para ser padrinho em nada. Aí eu fui ser padrinho e tinha um computador que eu tinha da Sony, que ele cabia no bolso, né? Numa época que não tinha nem tablet ainda. Eu abri o computador e comecei a trabalhar. Quando ela me viu aquele computador e a pessoa filmando, e eu estava na segunda fileira da igreja, ela falou assim, meu filho, eu acho que ela ficou com vergonha, né? Ela falou assim, você viu que você botou o terno preto e a calça azul marinho? Eu falei, não vi não. Pois vai, tá muito esquisito isso aí. Nós vamos lá fazer as fotos lá no buffet. Vai em casa trocar essa roupa. Foi a melhor coisa que eu vi naquela hora. Eu fui para casa, eu acho que eu tomei, para me tranquilizar, umas 6 cervejas. E eu passei em casa, era bem pertinho mesmo. Dava para ir e voltar em 10 minutos, mas eu passei uns 40 minutos escolhendo a calça, entre aspas. Quando eu cheguei lá, eles já estavam saindo, os noivos da igreja. Falei assim, olha, porque eu não, né, fui passar a calça e tudo. Mas para você ver o quanto que é um sacrifício. Tá no evento social, né, sem nenhum demérito às pessoas que lá estão, que no caso meu cunhado, mas pra gente é uma grande, né, dificuldade. Eu acho que a minha perna começa a tremer de um jeito que dá para acender uma lâmpada, a energia aqui. E vamos para a nossa segunda pergunta desse bloco. Jean, por favor. Segunda pergunta, vou fazer direto daqui para facilitar o complemento, certo? Perdão, gente. Eu estava tão empolgado com a resposta do Dr. Paulo. Veja até a pergunta. Estava separadinho aqui. Quais são os principais desafios que o senhor tem durante os atendimentos, certo? De pacientes que têm TEA e os principais desafios com os meninos, né? O Vitor e o Arthur. Bom, para mim é até mais fácil lidar com algumas situações, porque a gente tem uma escola em casa, né? Então, eu já atendi alguns pacientes aqui autistas que eu tive que tranquilizar os pais, né? A dificuldade que eu noto maior é quando os pais negam a condição do filho. Isso é difícil. Porque você vê que o menino está precisando de uma ajuda, né? Você deve, às vezes, como profissional, abordar de uma forma diferente, criar um plano de ação diferente, e o pai te questiona, mas por quê? Meu filho não tem nada, não precisa... Então, isso é difícil, né? Eu acho que a grande dificuldade, primeiro, é vencer a imaturidade emocional de um pai ou de uma mãe, de uma criança com TEA, a aceitar a condição do filho. E se não aceitar, não tem a menor chance de ele melhorar dentro dos aspectos que eles estão deficientes, onde outros, como eu já disse, ele pode até brilhar, né, em cima desse hiperfoco, dessa condição que ele tem. Mas diante daquele aspecto que os pais não aceitam, né, é uma dificuldade. Mas vencido isso, eu me identifico muito fácil. E para os dois lados, por exemplo, nós tivemos aqui alguns estudantes com esse diagnóstico também, em que a solução dada pelos pais era transportar para a instituição todo o ônus de tratamento, inclusive, como se tivesse que fazer tudo diferente, né? E evocando alguns privilégios, vamos dizer assim, acadêmicos, que iriam comprometer diretamente a formação da pessoa, né? E eu tinha essa autoridade para me impor. Eu estou aqui como diretor, como professor e como pai de autista. Não é assim que funciona, né? Então, para mim, acabou sendo fácil, porque eu tenho um exemplo dentro de casa e todo dia eu coloco para eles o limite de até onde há uma deficiência pelo TEA e até onde começa, e é difícil esse limite. Para um adolescente, uma criança, nem se fala, mas para um adolescente e um adulto jovem, ele tem essa confusão. Diz, puxa, eu tenho um privilégio, por exemplo, no aeroporto, com o meu crachá de autista, né? Tudo bem. Mas eu falo para ele, mas o cara do posto de gasolina não vai encher teu tanque com um crachá. Não é um cartão de crédito.
você vai ter que achar alguma utilidade para a sua vida, para a sociedade, né? É lógico que eu estou falando nesse momento de alguém que tem o TEA funcional. Nós sabemos que, dependendo do grau, esse TEA não é funcional. Alguns nem falam, né? A gente sabe da dificuldade. Eu estou aqui trazendo, dentro de um campo da discussão em que eu me incluo, que assim foi a pergunta, né? E de que eu tenho hoje um filho formado, fazendo especialização e mestrado, e o outro filho fazendo graduação, né? Então, dentro desse aspecto, eu acho que a primeira relação importante dentro do ambiente familiar é o pai e a mãe assumir essa condição, Aceitar. falar sem vergonha, porque se a mãe ou o pai tem vergonha, o que vai acontecer lá fora é que ele vai continuar sendo mal interpretado, porque nem ele mesmo vai se aceitar, se apresentar como portador de TEA. Que minha mãe não aceita, que meu pai não aceita, que é uma vergonha. Quem é você para me chamar de autista? Aí começa, né? Um vitimismo, tá discriminando e tudo. Então, eu acho muito importante haver esse amadurecimento, estimular essa autoconsciência. Eu quero ter, né, uma autoavaliação de que onde é que eu me encaixo dentro do aspecto do TEA, porque, como eu disse, se você tem 10 características, por exemplo, nem todo portador de TEA tem as 10 características. E em cima daquilo que ele tem, ele procurar amenizar, ele procurar trabalhar esse lado aí. Então, eu acho que isso traz. Para mim, funcionou de que maneira? Eu acho que o meu aspecto mais deprimido, né, é nas relações sociais. E como é que eu compensei isso? Amadurecimento e trabalhando a credibilidade, em vez de trabalhar relacionamento e carisma, né? Então, eu acho que isso, você busca a solução a partir do momento em que você nota, ainda que sem diagnóstico, como foi o meu caso, mas que você nota a minha deficiência. E não é diferente, né? Na vida, se você tem uma pessoa que às vezes até tem alguma deficiência adquirida, né? Por exemplo, de uma hora para outra, todos nós aqui podemos ficar numa cadeira de roda por qualquer razão. E como é que nós vamos continuar a vida e continuarmos úteis, ainda que seja no podcast, ainda que seja gravando videoaulas, né? Para a sociedade nessa nova condição. Tá? Então, eu acho que é essa capacidade de ser uma espécie de uma peteca, né? Joga a gente para cima e tem que cair em pé, certo? E é isso que eu falo para eles. A sociedade compreende, sim, mas em algum momento você tem que botar a gasolina no carro, tem que pagar seu almoço. E aí, o que você vai poder contribuir, né, para isso? Ainda que seja você ser uma pessoa que está ali na rede social, portador de TEA, e orientando outros portadores de TEA como que eles podem se desenvolver nas suas áreas, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse, mas não pode ser encarado como uma limitação, porque a limitação acomoda, né? Não, eu tenho TEA, eu não posso fazer, logo alguém tem que me dar, né? E quando a gente não tiver mais aqui como pai e mãe para fornecer, ele vai se virar como, né? Qual é a herança que eu estou deixando para esse menino, né? E se eu tratar ele como limitado, a sociedade vai tratá-lo assim também, né? Então, você pode ver uma pessoa portadora de deficiência visual não quer ser conduzido para todo lugar. Ele quer ter autonomia. Exato. Seja através de uma bengala, de uma sinalização no piso, do braille, de um cachorro guia na rua, mas ele quer ter a autonomia dele, né? Você pode ver, um cadeirante não quer chegar para votar e ser carregado por 3, 4 eleitores na sua cadeira de roda. Ele quer ter uma rampa que ele possa chegar lá. Porque ele se sente humilhado quando carregado, né? Quer dizer, pô, eu sou um peso. Ele quer poder dirigir o carro dele. Ele não quer depender da esposa para sair de casa, do filho, né? E não é diferente no TEA. Mas a gente tem que encarar. E a dificuldade é que o TEA realmente, às vezes, ele só começa a ser tratado a partir de um diagnóstico. Porque diferente da síndrome de Down, que o fenótipo denuncia, Já. né? O autismo não. E aí o que acontece mais com o portador de autismo, que eu diria que sim é o grande desafio, é que se ele não tem um diagnóstico e não ter a aceitação do diagnóstico em casa, ele vai ser amplamente mal interpretado lá fora. Mal educado, birrento, antipático, arrogante, e por aí vai. Então ele precisa assumir a condição para ele mesmo, né? Trabalhar as deficiências dele, porque se for a gente esperar, né, a condução por parte de terceiros e o assistencialismo, né, isso não é bom.
né? Nem para o próprio paciente, nem para quem vai conviver com ele. E nem para a sociedade. Nem para a sociedade. O autismo, eu costumo interpretar, fazer a leitura da seguinte maneira. É o momento atual, é o momento de novos parâmetros científicos e é um momento, eu não vou dizer de desafio, mas vou dizer de aprendizado. Aprendizado tanto para os pais, como também para a criança autista, para o diagnosticado de autista, como também para a sociedade, onde as potencialidades precisam ser cada vez mais evidenciadas e aquelas fragilidades precisam ser compreendidas, respeitadas e, por que não, trabalhadas para que possam ser melhoradas cada vez mais. E este é um cenário que está cada vez mais comum nos consultórios, em que nós, como dentistas, não podemos fechar os olhos, né? E estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco com esse tema super importante, atual, trazido aqui pelos estudantes do 9º semestre, pela equipe do Jean, Chayane, e daqui a pouco nós vamos para o intervalo, vamos para o segundo bloco. Se você achava que o assunto autismo encerrou por aqui, não, olha aí, tem mais aí. Então aproveita, bebe tua água, compartilha o link, porque daqui a pouco nós voltamos com o nosso segundo bloco, com perguntas e mais reflexões sobre o autismo. Obrigado pela sua atenção, é só um tempinho de tomar uma água, já a gente volta aqui para o nosso segundo bloco. Olá, bom dia. Eu sou o professor Emanuel e você está aqui no podcast da Faculdade Paulo Picanso. Quer aprender? Vem para a FAC-PP. É isso aí. E hoje nós estamos com um assunto muito importante. Não podemos fechar os olhos para esta temática que os alunos do 9º semestre trouxeram aqui para o podcast. Estamos falando sobre o autismo. Como é que o cirurgião dentista lida com o paciente autista? Como é que é essa questão do diagnóstico? Como é que as experiências pessoais e familiares podem contribuir e influenciar para lidarmos com os pacientes autistas que cada vez mais estão frequentes na clínica odontológica? E para isso, essa equipe maravilhosa trouxe esse tema, estudou, aprofundou o assunto e se eu fosse você, deixa o teu like aí, já vai compartilhando o link para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, né? Estamos aqui com a Raina, com a Chayane e com o Jean para o nosso segundo bloco. E aqui a pergunta vai para você, Raina. Fazer o sorteio aqui. Diretora, som de suspense. Raina, quais são as abordagens essenciais para proporcionar um atendimento eficaz e humanizado para o paciente com TEA? O que é que você traz para o nosso público que quer te ouvir? Olá, eu acredito muito que o ensino, o estudo, ele te guia, mas a experiência, ela acaba te moldando, né? Então, eu tenho a sorte de acompanhar o meu marido, que tem diversos anos, mais de 20 anos de profissão, nós temos um consultório, e ele nunca ficou pausado no tempo, ele sempre está procurando estudar sobre os mais diversos temas. Lá nós atendemos muitas famílias e o atendimento dele está bem compilado com o que os autores que trabalham e fazem a gestão desse tema, né, instruem as pessoas a respeito desse tema, eles guiam, né, no caso. Então, a gente entende que primordial que exista uma colaboração entre a família e o profissional. Como foi dito no bloco passado, é muito importante que os pais, no caso, eles tenham conhecimento e aceitem os filhos como eles são, né? Isso já é um pontapé mais que fundamental.
procura fazer. O meu marido, ele sempre pede para que os pais das crianças que têm algum transtorno, que têm alguma necessidade especial, ou até mesmo as crianças que são normosistêmicas, que estão dentro do que se diz um padrão da normalidade, que eu acho que isso não pode nem ser utilizado, é que essas crianças, elas acompanhem os pais aos consultórios, mesmo que não exista a necessidade do atendimento naquele primeiro momento, para que aquele ambiente do consultório não seja algo... mais, como que eu posso dizer, mais invasiva, ela exista, a criança já esteja mais ambientada com o consultório. Exatamente. E aí, daí também a gente pode lançar mão, né, de conversar com os pais e entender quais são os medos, o que assusta a criança, qual o hiperfoco que ela tem, ver se existe a possibilidade de fazer o uso do hiperfoco da criança, lançar a mão também do mostrar e depois dizer e depois fazer para a criança, porque aquilo que a criança não pode tocar, geralmente é o que a gente tem em casa. Olha, você não pode mexer no fogo porque queima, você não pode tocar na faca porque vai te furar. Então, assim, a criança tem que entender que dentro daquele espaço da mesa do dentista, existem coisas que ela pode mexer, né? Então, meu marido, por exemplo, ele mostra para a criança, ele bota a escovinha lá da profilaxia na mão da criança, fala que a nossa caneta de baixa rotação é um carrinho que ele tem. Então, assim, pode ser o profissional, ele pode lançar mão de diversas táticas, né, para aproximar a criança e fazer a criança entender que se ela pode tocar naquilo, aquilo não oferece perigo. São técnicas de abordagem. Exatamente. Deixar também o ambiente tranquilo e calmo. Tem crianças que não suportam luz forte, ou que têm aversão a algo de alguma televisão. Eu vou deixar essa parte das tecnologias para o Jean falar melhor, mas assim, já outras gostam muito de um tablet ou de determinada programa ou musiquinha. Então a gente pede para que a mãe deixe que ele fique à vontade, para que não exista proibição. Tem criança que não gosta de ser tocada, então a gente precisa realmente ter o conhecimento. E isso a gente necessita da ajuda dos pais para que seja realmente amplamente abordado e especificado, para que a gente tenha controle da conduta, porque cada criança é diferente, tendo ela o transtorno do espectro autista ou não. Cada criança, nós todos somos pessoas diferentes e precisamos ser atendidos de acordo com as nossas necessidades, os nossos medos, os nossos traumas. Então, é por essa linha que eu acredito numa odontologia inclusiva. Tão importante quanto o uso da técnica com a criança é também ganhar os pais. Com certeza. Conquistar os pais, fazê-los cientes de toda aquele diagnóstico, aquela situação, e que ganhar a confiança dos pais, ganhar de que eles são o vínculo mais próximo com aquela criança, isso faz com que muitas barreiras sejam quebradas. Com certeza. Por isso que o meu marido sempre pede, traz o teu filho na tua consulta, para que ele veja que eu não estou te maltratando, que você não está passando por dor, que é algo que a gente está cuidando, para que a criança tenha realmente essa experiência, para no momento em que chegar a vez dela, ela realmente não tenha tanto medo, né, no caso. Porque tudo que é novo para o autista traz para ele muito medo, de acordo com os autores, né? Insegurança. Muita. Saiu da zona de conforto dele, exatamente. Ele já fica... Exatamente. Né? E agora, passando aqui para o Jean, sobre a questão das telas. Jean,
questão não somente das telas, como também das tecnologias digitais. Como é que é esse casamento? Telas, tecnologias digitais e autismo e odontologia. Como é que a gente bota isso no liquidificador e bota para rodar aí? Bem, a gente sabe atualmente que pacientes, né, principalmente as crianças, que a gente tem que ter um cuidado maior, né, com a higiene e tal deles, a gente sabe que eles sofrem muito com esses estímulos excessivos, né, tanto o número de pessoas, alguns se incomodam com a luz, é justamente esses estímulos aí. Então, durante um atendimento com pacientes desse tipo, a gente tem que focar em maneiras de deixar lúdico, certo? Para que eles se sintam confortáveis, se sintam ambientados, né? Então, hoje em dia existem realidade virtual, né? Ou realidade aumentada, onde eles podem, durante um atendimento, eles estarem se distraindo, né? Para que aquilo tire o foco principal, que pode trazer um medo, né? E por outro lado, a gente também tem técnicas, tem aplicativos sendo gerados diariamente para ajudar a comunicação deles com o profissional, com os pais, né? Existem aplicativos que facilitam, através de imagem, que, por exemplo, pacientes que possuem dificuldade na fala, certo? De vocalizar o que eles estão pensando ou até mesmo de conseguir se comunicar. Existem plataformas que auxiliam em traduzir, através de imagem, o que eles estão querendo dizer, certo? Então, o profissional ele tem que sempre estar a par do que está sendo atualizado, sendo utilizado para que ele possa ter um atendimento mais tranquilo e trazer tranquilidade para a criança ou para o paciente, mesmo sendo um adulto, né? Nós temos aqui na faculdade algumas dessas tecnologias, né? Temos uma disciplina que trata pacientes com necessidades especiais e eu já acompanhei várias clínicas dessa e você vê muitas crianças que já chegam com os pais, e os pais trazendo com eles um tablet, né, onde já tem um aplicativo formado para que eles possam facilitar aquela comunicação, né? E é isso que a Raina falou. Os pais eles vão ajudar no atendimento, mostrando desde casa instrumentos, né, conversando, né? E isso funciona não só para pacientes especiais, né, pacientes com TEA, mas com qualquer tipo de criança. Mas é você replicar para justamente nesses pontos mais específicos de pacientes com necessidades que vão auxiliar, certo? Então, esses pacientes eles já chegam mais tranquilos, eles geralmente já conhecem os instrumentos, já sabem o que vai ser feito, né? E a gente faz esse casamento aí, né? Do atendimento mais humanitário, né? Junto com as tecnologias que vão facilitar o atendimento e que a gente possa ter um cuidado melhor, né, das crianças, dos pacientes com TEA, para que não haja essa dificuldade do atendimento e que não cause um dano para esses pacientes, né? Porque a gente vê em estudos na literatura que existem pesquisas que falam que cerca de 60% dos pacientes com TEA possuem problemas com cárie, né? E 69% problemas relacionados à periodontia. Então, eles têm problemas sérios com perda de dente, porque a cárie ela evolui, porque o paciente tem dificuldade em se comunicar, porque o que está incomodando ele, o tipo de dor, onde é a dor, né? E essa rejeição de ir a um profissional que às vezes ele não consegue se comunicar e falar de tipo assim, eu tô com medo, ou então eu tô sentindo dor agora, ou eu tô sentindo dor nessa região, né? Então a tecnologia ela vem ajudando a gente durante esses atendimentos. A tecnologia, vamos dizer assim, é um recurso a mais para auxiliar, para fazer com que o tratamento seja mais confortável. Com certeza. E humanizado. Fora as técnicas que a gente já tem. Fora as técnicas, ainda mais as telas e as tecnologias, né? Uhum. Acaba sendo um aliado, né? Um aliado. Tem alguns joguinhos que as crianças hoje em dia têm de dentista
Então, elas têm acesso, fora os brinquedos também, tem os brinquedos também. Tem alguns joguinhos que eles chegam conhecendo os nossos instrumentais, e isso é ótimo. E até orientar os pais para eles baixarem esses aplicativos e fazerem isso em casa, assim, quando a criança for para o dentista, aquilo já é um ambiente mais familiar, onde ela já conhece alguns equipamentos, alguns instrumentos. E vamos agora, Chayane, já que o nosso papo aqui é família, conta pra gente como é que é a tua experiência. Você tem uma criança? Sim. Né? Como é que é a tua experiência como mãe, como profissional dentista? Compartilha com a gente um pouco sobre isso. Pronto. Eu sou mãe atípica, né? Mãe do Henry Varelo, que foi diagnosticado aos 3 anos de idade, nível suporte 2 do autismo, que é o moderado. Né? Então, as minhas descobertas, ela veio logo após eu perceber que ele não interagia, não socializava, ele não olhava nos olhos, andava de ponta de pé. Ele apresentava e apresenta transtorno alimentar, aquela seletividade alimentar, não come tudo. Um exemplo, antes dele comer, né, ele tem gastura da textura da comida, ele cheira antes de comer. Uma carne, por exemplo, ele mastiga, mas não consegue deglutir, então logo ele cospe, né? Então, assim, ele gosta muito de coisas pequenas, coisas coloridas. Ele apresentava muitos movimentos repetitivos, estereotipados, aqueles movimentos para frente e para trás. Quando fica alegre, as mãozinhas assim, flap, né? Flap. Então, isso, com essas características, me trouxe logo à tona que eu precisava ali buscar um especialista, né? Que é um neurologista, né? Uma equipe multidisciplinar que é composta pela fono, a terapia ocupacional e o psicólogo. Então, assim, logo eu fui em busca de ajuda, né? Foi desafio? Foi desafio. Quando eu descobri realmente o diagnóstico ali, foi um divisor de águas na minha vida, um mix de emoção. Como o Dr. Paulo falou, né, no bloco passado, que é a aceitação dos pais, né? Então, para mim ali foi muito difícil a aceitação. Se não fosse assim, primeiramente Deus na minha vida, eu acho que eu não conseguia, porque eu sou mãe solo. Então, assim, quem tem uma rede de apoio ali por trás é muito importante. Mas quem não tem, não é fácil. Você ser mãe atípica, mãe solo, é uma luta. Então, assim, no meu aspecto pessoal ali, eu tive que abdicar a minha vida toda, né? Para viver aquele momento para ele, o meu filho, né? Em algum momento o chão caiu? Sim, o chão caiu. Porque aquele momento eu sou formada, graduada em administração. E no meu aspecto profissional, eu trabalhava numa empresa de segurança, no setor de compras. E ali eu tive que renunciar à minha vida profissional, né? Para vivenciar aquilo. Mas, assim, eu nunca fui de estacionar, sempre fui me reivindicando. Tipo, há 8 anos atrás, eu tinha um e-commerce, uma loja virtual na área da beleza. E muitas vezes eu marcava a rotina, a terapia dele na minha rota. Fazia as entregas e levava ele e depois eu ia para terapia. Sempre fui ali adequando para poder vivenciar aquele momento e também o lado financeiro, porque não é fácil, né? Foi se reinventando. Reinventando, justamente. E hoje, você é administradora de empresas e hoje prestes a ser dentista. Isso, hoje prestes a ser dentista, né? E hoje ele tá com 15 anos de idade, né? A gente tá passando... Já. Foi diagnóstico? Com os 3 anos. Com 3 anos. Ele nunca ele parou de fazer as terapias. A gente está passando por uma fase bastante difícil, cheia de limitações, descobertas, que é a fase da adolescência. Não é fácil. Né? Descobertas. As descobertas. E aí que precisa mais e mais ali da terapia, né? Da equipe multidisciplinar, ajudando ele, né? E a mim também, né? Eu gostei. E a mim também. O que eu digo que é muito importante. E assim, eu parabenizo a Chayane, porque nós nos conhecemos aqui na faculdade. Mas ela é uma pessoa que é inquieta com relação à vida profissional e familiar também. E essa aceitação, eu acho que facilita entre aspas, né? Muito a vida do pai e da mãe, porque logo cedo ela procurou ajuda para o filho, ela se reinventou no trabalho,
ela está aqui na faculdade e não para nunca e está sempre procurando adequar a condição do Henry, que também é nosso paciente aqui na faculdade. Ele também é paciente aqui na faculdade. E ela está sempre buscando inserir ele como uma criança não atípica em todas as áreas. E eu acho isso formidável, isso é incrível com relação ao aspecto dela como mãe e também como profissional. Eu acho que ela é um espelho que deveria ser seguido, porque ela facilita, entre aspas também, né? Mas nem tanto entre aspas, a vida do filho com esse comportamento que ela tem. Uau, fantástico. Parabéns, Chayane. Obrigada. Né? E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast da Faculdade Paulo Pecanso. Espero que você tenha gostado do tema. Tem muito mais aí para ser aprofundado. E guarde pelos nossos próximos temas que estaremos trazendo aqui para você. Palavras finais, Raina, despedida para o público. Nós queremos agradecer a oportunidade que a cadeira Extramuro tem nos ofertado, né, de estarmos aqui, fazer um convite para você que está pensando em fazer odontologia. Nós somos a única faculdade, por enquanto, exclusiva de odontologia. É uma faculdade grande, mas que abraça os alunos como uma casa. Grande família, né? Eu me sinto muito em casa aqui dentro, cheia de oportunidades, e eu não canso de dizer para todos que, se quiserem e puderem fazer abraçar essa oportunidade e a opção de escolha, eu indico realmente, porque trouxe meu marido de dentro do consultório, obriguei ele a sair ali do ócio dos cursos que ele fazia somente em caráter online, né? Agora, desse vício da pandemia que nos trouxe ele, tirei ele do ócio para cá, para a faculdade, porque realmente estou trazendo minha família, né? No caso, eu sempre brinco. Eu e a Fábia. Eu brinco, eu falei, rapaz, a Fábia me trouxe dos Estados Unidos para cá. Sim, virou até uma piada interna isso. A Fábia traz até as pessoas dos Estados Unidos para a faculdade, o que dirá quem está aqui em Fortaleza. Ficou curioso? Vem conhecer a Fábia. Vem conhecer a Fábia, que ela vai te colocar para fazer odonto. Eu indico super, sou muito abraçada. A odontologia foi a minha primeira opção, mas não é a minha primeira formação, e eu estou muito feliz aqui. E muito obrigada a todos vocês, aos meus professores, meus orientadores, a Luane, que é minha orientadora da Liga, o Felipe, que está sempre do meu lado também, a você, a Edla, eu sou muito grata. Também queria agradecer esse momento muito enriquecedor. Nem todo mundo sabe esse meu lado pessoal, né? Então, assim, para mim é bastante produtivo, muito importante. E isso, agradecer. Sentiu-se à vontade por compartilhar? Sim, muito à vontade. Demais. Muitas pessoas estarão ouvindo esse podcast, estarão se espelhando em vocês. Eu costumo dizer que a grande força de um podcast é que alcança as pessoas, mas adicionalmente a isso, é que o exemplo de vida, de superação, os muitos desafios que cada um compartilha aqui, pode identificar com alguém que está lá fora. Claro. Ele vai ouvir vocês falando, vai ouvir essas falas e diz, cara... É uma força. É uma força. Eu não estou sozinho. Se ela pode, eu posso também. Eu posso. É possível. Sim, é possível. E aí, Jean, palavras finais? Eu também queria agradecer essa oportunidade. Agradecer novamente, eu já agradeci pessoalmente, mas o Dr. Paulo ter aceito esse convite. Eu sei que a agenda dele é bem lotada. Foi um barato, não foi? Foi muito bom, porque você, de fato, ver o Dr. Paulo por uma outra perspectiva. Né? E poder estudar mais sobre esse assunto tão legal, né? Que é tão interessante e especial, que vai, com certeza, foi construído coisas novas dentro de mim, né? E me tornou uma pessoa diferente, com certeza, né? Hoje eu tenho uma proximidade com o Vitor, né? Com o Arthur, nem tanto, ele entrou na faculdade agora, né? E facilitou muito para mim, durante os estudos, entender certas coisas, né? Então, o podcast, toda a ideia, esse tempo de estudo que a gente teve, de preparação,
né? Foi muito bom. E aí, queria agradecer o senhor também, a professora Edla, pelas oportunidades aí que nos foram dadas. É isso aí. Faculdade Paulo Picanço, aqui educação é mais do que nossa missão, é a nossa vocação. Até a próxima, muito obrigado pela sua atenção.